Teoria da Adaptação, Análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas em HQ, com Viviane Rufino da Silva. Viviane possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em língua portuguesa e produção de texto pela Univisa e mestranda do nosso projeto. Então, Viviane, seja bem-vinda e eu passo a palavra para você. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora. Acredito que todos estejam bem. Deixa eu apresentar aqui. Antes de colocar no modo apresentação, eu gostaria de mostrar um pouco, né, a adaptação. Está aqui, né, a versão física. Eu também trouxe mais 2 versões do mesmo romance, que não é em HQ, mas assim, eu costumo muito utilizar no ensino médio, que é essa versão aqui, que vem com as questões para o vestibular, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e essa versão aqui, em capa dura, que eu achei uma versão também muito bonita. E tem umas notas de rodapé, vem com um marcador já incluído, é uma versão também muito bonita. Mas o foco, né, é a versão em HQ, que os adolescentes amam, né, devido à facilidade da linguagem. Eu utilizo muito lá no segundo ano do ensino médio. Então, eu trouxe aqui um pouco sobre. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está passando. Está passando? Está passando, viu? Tudo certo? Pronto, ótimo. Aí eu trouxe aqui uma citação também de Hutchell, que fala: quando dizemos que a obra é uma adaptação, anunciamos abertamente sua relação declarada com outras obras. Ou seja, né, a gente sabe que a adaptação ela vai tensionar, confrontar, aproximar e afastar. Porque a gente sabe, por ser uma adaptação, não tem como trazer exatamente, né, ipsilíteres aquilo que está no romance. É uma releitura. Então, um pouco aqui sobre o autor e a obra. Machado de Assis, né, um autor bastante conhecido. Eu acho que, obviamente, né, ele é um gênio. Eu acho que é até um clichê, às vezes, a gente repetir isso, mas a gente sabe, né, da genialidade dele, da quantidade de coisas que ele escreveu. E, assim, eu trouxe aqui, a partir de Marçal de Moisés, 2 convenções, né, que se tem da obra de Machado. Primeiro, a fase romântica dele, que a gente vai ter a Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. E depois, na fase mais da maturidade, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, Quincas Borba, que também é um personagem. Apesar de ter o seu romance próprio, ele aparece também em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Aires. O realismo, né? O realismo, ali século XIX, né? A partir das postulações e publicações, né? Gustave Flaubert, Baudelaire, né? E tantos outros autores que influenciaram o Machado de Assis. O próprio Shakespeare também, né? Influenciou bastante o Machado de Assis. Eu trouxe aqui um pequeno resumo, né? Sobre o que é esse realismo machadiano. A gente tem um narrador que fala de si mesmo, ele analisa os personagens, valoriza, desvaloriza também, tem as suas próprias análises, faz as suas conclusões. Né? A gente tem um narrador que ele faz a sua própria filosofia, depois ele faz uma digressão, ele volta, ele recria. E no caso de Memórias Póstumas, né, a gente não tem uma linearidade temporal dentro da narrativa. Então, é o que faz, claro, né, chamar mais atenção para essa obra. Eu trouxe aqui já, né, uma parte da ilustração. Eu trouxe aqui o início da adaptação. Aí tem aqui: não sou propriamente um autor defunto, né, que é aquela frase clássica, mas o defunto autor. Expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Aí eu trouxe aqui algumas considerações. O foco narrativo: primeira pessoa, narrador personagem, né, que a gente chama de defunto autor, uma autobiografia. A posição desse personagem está além do túmulo, transtemporal, né, dialogando aí com a própria teoria da adaptação e trazendo aí o outro lado do mistério. Na parte digressiva, a gente tem os comentários, os flashbacks, né, o zigue-zague e descontínuo do tempo da narrativa. Com relação à estrutura da obra, a gente tem 160 capítulos curtos, né, são fragmentados, não linear,
vai no ritmo do narrador, então, vez ou outra, a gente vai e volta nessa narrativa, eu acho que é bem a intenção, né, do Machado de Assis, é fazer com que a gente faça esse caminho ao longo do tempo, que a gente, desde a morte de Brás, a gente vai desde a morte ao nascimento, depois uma parte da vida adulta, depois ele recorta a parte em que ele já se encontra na Europa, na universidade, se formando, depois vai para a parte em que ele se apaixona, depois sai daquela parte, volta de novo para o velório, começa a julgar as pessoas, né, todos que estão ali velando o seu próprio corpo. Então, a gente tem essa viagem no tempo, realmente, com Memórias Póstumas. O estilo, né? A gente tem aí o desvios para fora da fábula, os comentários e reflexões, não é? A gente tem aí a metalinguagem, o leitor incluso, né, que isso é uma característica bastante comum dentro da obra do Machado de Assis. A gente tem também a questão, né, da paródia, a recriação de estruturas consagradas, a gente tem a intertextualidade, não é? Ele dialoga com a Bíblia, com a mitologia, a filosofia, as artes, né? E o estilo zigue-zagueante, né? Que ele ora narra, ora comenta, né? E a gente tem aí uma ruptura com a narrativa linear, porque pelo que a gente conhece da narrativa, o ideal é começar pelo nascimento da pessoa, depois a fase da adolescência, não é? A fase adulta, e chegar lá ao término, que é quando a pessoa no famoso, aqui no popular, bate as botas. Né? Mas no caso de Machado de Assis, não, ele inverte essa linearidade e faz com que a gente se apaixone realmente pela narrativa. A gente tem, né, como estilo tanto do autor como também da própria obra, né? A questão do pessimismo, né? A descrença do ser humano, niilismo, ceticismo, a gente tem humor e ironia, a sátira, a menipéia, o pessimismo irônico, a gente vê também o universalismo e o psicologismo, né? A essência versus a aparência, a constante, né, na tradição. Por quê? Porque Machado de Assis está localizado, pelo menos, né, na fase do realismo, na data ali, né, do entorno do século XIX, e a gente sabe que, apesar da temporalidade do autor, a gente tinha algumas convenções sociais a respeito do casamento, da igreja, da religião, da mulher, não é? E que isso foi sendo questionado a partir dos romances de Machado de Assis, principalmente em Memórias Póstumas. Tempo e espaço. Né? A gente tem ali o Rio de Janeiro, a primeira metade do século XIX, e alguns espaços, a corte, a casinha de Gamboa, a Tijuca, né, são espaços bem assim comuns dentro da obra machadiana, e tem a exceção que é quando Brás ele viaja à Europa a fim de se formar. A gente tem, né, o flashback não linear, vai e vem da memória, e o exemplo, né, começa pela morte, depois vem o velório, o enterro, e começa depois contando a própria história. Eu trouxe aqui o making off da adaptação, né? A gente tem aqui, ó, no primeiro passo, o roteiro foi escrito, rascunhado, né? Adaptando aí a peça original. A gente percebe que no romance, Machado de Assis ele utiliza muitas mesóclises. E nessa adaptação aqui em quadrinhos, os cartunistas, né? Eu trouxe até aqui depois um pouco sobre eles, eles preservaram essa característica linguística da obra. E eu achei interessante porque acaba sempre retomando essa questão do tempo em que a obra foi escrita, né, século XIX. Na parte 2, tem aqui, também está nessa adaptação, as páginas, né, foram desenhadas a lápis e, posteriormente, depois a arte foi sendo finalizada, né, traço a traço, e depois entra a parte da colorização, que a colorização é feita de forma digital, a partir das tecnologias, programas que são utilizados para essas adaptações. Aqui, sobre o roteiro e a apresentação gráfica, eu trouxe Franco de Rosa, que foi o roteirista, né? Ele fez a parte, por exemplo, da adaptação realmente linguística. Depois, o Valmir Amaral, que entra com essa parte aqui, né, do roteiro sendo feito à mão, a lápis mesmo, aquela coisa cuidadosa, né, feito tudo à mão, para depois transformar para a parte digital, que aí entra a parte da Neuza de Carvalho, que ela vai fazer essa parte mais de coloração digital, e ela diz que a inspiração dela para entrar nessa aventura, né, de adaptar Machado de Assis
foi a questão da dificuldade dos alunos em sala de aula. Ela disse que sempre quando levava a literatura clássica, né, que a gente conhece como os autores clássicos da literatura, ela disse que toda vez os alunos tinham dificuldades, começavam a odiar Machado de Assis, né, costumavam criticar as obras, e, não, professora, essa obra é muito chata, a linguagem é muito distante daquilo que a gente tem acesso. E ela disse que a partir dessa adaptação ela começou a ver uma recepção melhor da obra, né? É até aquela tríade que a teoria da adaptação ela fala, né? Que a gente tem a entidade, né? Ou o produto formal, depois a gente tem o processo de criação e, na finalização, o processo da recepção da obra. Então, foi isso que a Neuza de Carvalho falou, que a partir da recepção dos alunos em sala de aula, ela disse por que não começar a publicar, né? E a editora Principes, né, que foi a editora que publicou essa versão aqui, ela agarrou a ideia e começou a fazer as publicações em quadrinhos. E é uma versão até também econômica, né? Já tem até, eu vi, eu disse, meu Deus, além da adaptação em quadrinhos, o pessoal ainda já escaneou, colocou na internet a adaptação, então os meninos já podem baixar em PDF. Caso não tenha a versão impressa, também pode baixar na versão gratuita em PDF. Os personagens, eu trouxe aqui, a partir do que dispõe a obra em quadrinhos, né? A gente tem aqui a Virgília, filha do comendador Dutra, né? Amante de Brás Cubas, casa-se com Lobo Neves por interesse. E a gente sabe que Lobo Neves ele era um cara da alta sociedade, político, né? Depois vira muito amigo de Brás. A gente tem Marcela, que foi um amor de adolescência de Brás Cubas, ela acaba ficando doente, né? E quando ela contrai a varíola, lá na frente, Brás Cubas tem esse reencontro com ela e que ele fica abismado, porque de uma mulher belíssima, ela passou a ser uma mulher desgastada, né? Tanto pela doença como pela vida, que ela começou a trabalhar com conserto de joias velhas, abre um próprio negócio, e isso faz com que Brás fique até decepcionado, porque ele tinha aquele ideal, né, de beleza de Marcela, e depois esse ideal acaba se esvaindo de acordo com a narrativa. A gente tem Eugênia, né, que é a menina bela, e aquela famosa frase dele, né, ele disse, era tão linda, tão bela, mas coxa, né? Beijava bem, mas era coxa, que a gente até fica assim, mas Brás, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas essa é a característica de Machado, né, e do próprio Brás Cubas, o narrador, que faz essas constatações que a gente fica abismado. Aqui, em Aloló, né, que era a moça simplória, né, tinha dotes, ela acaba morrendo bem jovem de febre amarela. A gente tem Dona Plácida, que é uma confidente e protetora da relação, né, extraconjugal entre Brás Cubas e a outra personagem aqui, Vigília. Quincas Borbas, que eu até falei no início, que é um próprio romance de Machado de Assis, e depois ele passa a ser um amigo filósofo, né, de Brás Cubas. A gente tem Sabina, Prudêncio e Bento Cubas, e aqui uma parte da adaptação. Obrigada. Viviane, querida, parabéns pela leitura atenta, né? Você já trabalha com histórias em quadrinhos, já contou um pouco suas vivências, é muito importante, né? Uma obra clássica dessa, uma obra que eu diria à frente do seu tempo, né? A gente só consegue entender esta obra no contexto da literatura universal, quando a gente percebe quanto o escritor foi à frente do seu tempo nessa construção desse estilo peculiar, nessa organização de uma obra que eu diria pós-moderna, que a gente ainda está buscando compreender a cada nova leitura, releitura, né? E eu acho que as histórias em quadrinhos podem ajudar bastante, né? Esse leitor, no sentido de se aproximar da obra machadiana, sobretudo essa obra que tem uma complexidade bem forte, né, nessa organização dessa arquitetura composicional, em que ele brinca muito, e aí você tocou no ponto importante, essa descontinuidade e essa continuidade que dá a ideia das próprias memórias, nesse vai e vem temporal, cronotópico, nesse tempo e nesse espaço de forma dialógica, e tudo isso muito intencional nessa organização da arquitetura dessa obra, né?
Parabéns, querida. Vamos lá. Lívia, querida, vamos à mediação. Viviane já levantou a mão aí. Professora, rapidinho, é que eu lembrei aqui que eu deixei separadas Sim, algumas outras adaptações. Essa daqui sim. é do Alienista, também em HQ, Uhum. Machado de Assis. Eu tenho também Dom Casmurro, em adaptação em HQ. Vai ter sorteio? Eu coleciono, justamente para trabalhar no ensino médio. É. Senhora, de José de Alencar. O Curtiço, de Aloysio Azevedo. Também uma versão assim ótima de se trabalhar. Memórias de Sargento de Milícias. O Ateneu, eu tenho também HQ. A Polêmica e Outras Histórias, de Arthur Azevedo, sobre a literatura brasileira. E, por fim, eu deixei por último, porque eu achei uma versão assim, lindíssima, é o 15, de Raquel de Queiroz. Uhum. É uma versão também assim, maravilhosa, as ilustrações são apaixonantes. Viu? Uhum. Muito bom, né? E assim é importante quando a gente faz esses estudos dialógicos, comparativos, né? Eu acho que a teoria da adaptação nos ajuda muito nessa compreensão aí que você, e tanto você quanto Keila, fizeram esse diálogo, né? Numa perspectiva dialógica batiniana, trazendo esse recorte da intertextualidade. Vamos lá. Quem havia Vamos lá. levantado a mão? Acho que foi. Eu acho que ela disse que foi sem querer, silêncio, se eu não me engano, no começo, né? Na de Keila. Mas aqui tem outras perguntas. Aqui Viviane já respondeu, né? Gabriela Brasiliano perguntou onde comprou tantas essas obras aí pela Amazon. Alexandro chegou aqui com os lindos trabalhos, elogios para vocês. Realmente, lindos trabalhos. E como estudante de letras e professor de formação, me inspiraram muito as duas apresentações de vocês. Eu agradeço bastante essa partilha, porque realmente, assim, é o que a gente mais estuda hoje, com a professora Ivanda e tudo, é essa dificuldade de fazer o jovem leitor, né? Então, despertar esse interesse no aluno tem se mostrado muito difícil em sala de aula. Eu acho que até com esse período da pandemia, eu acho que piorou, porque eles não conseguem se concentrar. E eu acho que, olhando assim, a vida como ela é hoje, a questão da internet, e de que tudo, por exemplo, tudo que a gente vê hoje é Instagram, WhatsApp, e a maior parte das interações vem no WhatsApp, vem ali nas mensagens. E uma coisa que eu percebo muito é que como a gente se comunica hoje, principalmente aqui no Brasil, por imagem. Porque eu sei que essa coisa de usar os figurinhas do WhatsApp são brasileira. E aí eu percebo que é como se só a palavra não está instigando o interesse. Eu acho que até o pessoal não lê tudo, quando é só o texto cru. E aí, quando a gente pega tanto essas imagens, né, uma postagem do Instagram que vem com a parte visual, uma conversa no WhatsApp que vem com as figurinhas e com os emojis e trazem a parte visual para aquele diálogo, chama mais atenção. E aí eu penso associo isso às adaptações, né? Às histórias em quadrinhos. E eu percebo, e vendo também o que vocês trouxeram, como é uma estratégia realmente de aproximar, né, o estudante para encontrar algum caminho que faça com que ele se envolva mais na história. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, enquanto o pessoal pode ir deixando também aí, se tiver alguma dúvida, ou levantar a mão. Mas a minha dúvida é porque recentemente eu trabalhei a HQ de Grande Sertão Veredas, na turma do terceiro ano. E uma coisa que eu vi muito diferente da obra foi essa questão da linearidade, que Viviane bem pontuou aí na relação de memórias póstumas, porque as narrativas, os livros, eles têm isso como uma coisa tão boa, a não linearidade, e pelo menos na adaptação de Grande Sertão Veredas, eles linearizaram, sabe? Uma história que não é contada de forma linear, na HQ, eles colocaram de forma linear. Aí eu queria saber dessas Beleza. duas obras que vocês trouxeram hoje, se elas foram, se a história
Apesar de que o de Úrsula, a história narrativa é bem linear, né? Então não tem tanta diferença. Seria mais no de Memórias Póstumas, se na HQ a ordem segue o livro ou se eles fizeram essa mudança na estrutura da narrativa, do tempo da narrativa. Essa é a minha pergunta para a gente começar. Então, Lívia, eles respeitaram essa não linearidade, no caso da obra de Machado, né? Já começa justamente pelo prólogo, né? Que diz assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Aí depois já começa a parte em que ele fala que adotou uma forma livre, né, de contar a história dele, e que ele vai começar pelo dia da morte. Então, assim, eu achei bem interessante que a adaptação respeitou, né, essa não linearidade machadiana, até porque eu acredito, né, que a versão em quadrinhos ela seja um pontapé inicial para que aquele leitor iniciante, né, ele vá realmente buscar no romance essa assim, esse conhecimento, o que foi esse autor, o que foi essa obra, né? Eu sempre digo aos alunos, pessoal, não fiquem só na adaptação em quadrinhos, pelo amor de Deus, nem na adaptação do filme. Eu sei que o SSA é importante, Enem é importante, mas assim, o conhecimento que a gente vai levar para a vida é muito maior. Então, pelo amor de Deus, leiam a versão. E eu fiz, assim, na sala, eu distribuí a versão em quadrinhos e a versão do romance, e disse que ia escolher um dia, o dia da leitura, que eu sempre faço isso com eles, uma vez ou duas vezes por mês, o dia da leitura, ou seja, a gente senta só para ler, eles adoram, e eu faço perguntas aleatórias, assim, e pergunto, olha, se me responder, eu quero saber até a página de onde vocês tiraram, hein? Justamente para forçá-los a fazerem essa leitura, né? Então ele diz, professora, diga logo que é um fichamento, não sei o que, não, eu quero que vocês leiam e vão selecionando as páginas, vão guardando as páginas que vocês leram, porque eu vou fazer pergunta. Aí, quando vocês derem a informação, eu quero saber de onde vocês tiraram para a gente fazer a leitura em conjunto. Então, assim, aí uns ficam com a versão em quadrinhos, outros ficam com a versão do romance em prosa, e a gente faz justamente essa comparação, e eles adoram, porque justamente a versão em quadrinhos, né, é a visão que eu defendo, é que ele seja, né, o livro ele seja um pontapé inicial para encontrar a obra verdadeira, né, que não fique só naquela adaptação, porque a adaptação é uma releitura. Então, ele precisa ter acesso ao autor original, como foi que ele pensou, se realmente ele disse aquilo, ou se foi realmente uma interpretação do cartunista, do roteirista, porque a gente sabe que adaptações têm essas, né, supressões ou acréscimos, né, dentro da adaptação. Parabéns. Viviane. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para Keila. Keila, você pega uma autora, né, muito importante, mas me parece assim, analisando no cenário da educação básica, muito ainda desconhecida, não é? Como é que você avalia, assim, como é que a gente pode tentar democratizar o acesso à produção literária de autoria feminina, sobretudo a autora que você está trabalhando, inclusive no seu mestrado, no sentido de trabalhar justamente essas vozes esquecidas, né? Que não ficaram ancoradas nesse cânone tradicional, que muitas vezes não se veem representadas nos livros didáticos, e isso promove esse desconhecimento desse estudante da educação básica, de obras tão importantes, de autoras tão maravilhosas, e é como se naquelas determinadas épocas em que a gente tem os estilos, né, que a escola trabalha muito nessa perspectiva ainda historiográfica, como se só a autoria masculina tivesse sido presente. Como é que você avalia, né? Queria ouvir um pouquinho você, como estudiosa nesse assunto, sobretudo nessa autora e nesse romance específico. Professora, sinceramente, eu acho que muito esquecida, não só na educação básica, porque eu me formei, né, eu concluí letras ano passado, e eu não ouvi falar de Firmina sequer uma vez. Eu conheci a autora pela internet, alguém comentou alguma coisa, e aí eu fui procurar e me interessei. Mas, assim, na graduação, nada. Então, eu acho que o primeiro passo seria começar por nós, enquanto estudantes de graduação, estudantes de mestrado, a ir atrás dessas obras, porque, por exemplo,
Hoje, se eu fosse dar uma aula de Maria Firmina dos Reis, eu já teria, por exemplo, a HQ para apresentar e despertar outros interesses. Então, eu teria o romance, eu teria HQ e eu teria os contos, sabe? Mas há um tempo atrás eu sequer sabia quem era Maria Firmina dos Reis. Então, eu penso que a primeira forma é a gente buscar essas autoras. Um outro exemplo que eu tenho para dar é Conceição Evaristo, que é contemporânea, está aqui, está agora. A gente pode botar ela falando. Só que também não ouvi falar de Conceição Evaristo sequer uma vez na graduação, quanto mais no ensino básico. Também tive que ir atrás. Mas, assim, eu penso que, infelizmente, e primeiro vai ter que partir da gente num trabalho de formiguinha mesmo. A gente ir descobrindo e a gente ir colocando dentro de sala de aula, seja com realmente os romances ou com adaptações. Por exemplo, essa que eu trabalhei agora, né, a do Irami, ele disse que algumas escolas lá do Maranhão, privadas, já adotaram, já quiseram colocar nas escolas e trabalhar. Só que as estaduais ainda não. Às vezes não há tanto envolvimento do governo, né, do Estado, nesses processos, né, nessas inserções, o que é triste, mas assim, tem algumas escolas, né, que já estão se interessando e talvez nem se interessassem se fosse só o romance, mas como tem a adaptação e, portanto, mais acessível, algumas escolas se interessaram. Então, eu penso que o primeiro passo é esse, a gente ir atrás, conhecendo, aplicando e colocando, porque se a gente for esperar, porque a quem interessa, sabe? A quem interessa discutir Maria Firmina dos Reis, né? A quem interessa trabalhar esses preconceitos, essa história da escravidão, que vem a todo tempo, né? Principalmente agora sendo muito... num processo de revisionismo muito grande, sabe? Então, seria mais ou menos por aí. A gente, de pouquinho em pouquinho, até conseguir alguma coisa a mais. Perfeito, querida. Gratidão, né? Ótimas reflexões aqui que você coloca, que Viviane está colocando. Mais alguém gostaria de comentar, gente? O espaço está aberto, né? Aqui a gente tem um comentário de Val, professora, falando que em alguns livros didáticos até mencionam no bloco de notas. No entanto, não elucidam nem sugerem o trabalho com a obra. Apenas traz como curiosidade, fique atento. Aí, Ronaldo levantou a mão. Pode falar, Ronaldo, fique à vontade. Boa tarde, né? E prazer rever a professora Ivanda, né? Da qual fui aluna na graduação. Fui aluna na graduação e na especialização na UFPE. Tentei muito chegar a tomar um mestrado aí da Rural, mas os percursos me desviaram bastante. Mas não desistam, não. Vamos em frente. De jeito que eu estou acompanhando a seleção. Ia fazer a seleção deixando mais para ser batido, por causa de muita coisa do meu trabalho. E a senhora conhece, né? Mas esse trabalho de adaptação me interessa muito. Eu vi a propaganda desse evento, acho que foi ontem, acho que foi no Instagram. Consegui me inscrever às pressas para não perder, que isso me interessa muito. Que eu venho trabalhando, eu terminei o mestrado no Paraguai, Vivana. Consegui terminar aquela dissertação que estava aquele ótimo. E consegui revalidar no Brasil também já, graças a Deus. Eu trabalhei em intertextualidade e eu venho pesquisando já há uns anos com uma amiga minha, a professora Isabel Barbosa, você também conhece, sobre a adaptação intersemiótica dos clássicos da literatura. E a gente trabalha também a gente vai trabalhar com vários tipos de adaptações. O Andrés também é o HQ. E me interessa muito também, porque o HQ ajuda bastante a linguagem de comunicação e de acesso ao aluno hoje em dia. Porque nós temos muita iconicidade na linguagem hoje. E o HQ é muito bom trabalhar nas escolas. Eu gosto muito desse trabalho e essas obras que vocês apresentaram aí. Só não tem o Úrsula, mas aqui a outra professora, Viviana, mostrou. Eu tenho todas, que eu venho comprando, juntando. Eu tenho um monte já, né? Mas é muito bom esse trabalho que vocês fizeram. Parabenizar vocês. E só lembrar também, né? Essa importância da formação continuada. A gente sabe que na graduação, o espaço do currículo da gente não tem nem tempo para trabalhar essas atividades dessa maneira.
mas cabe ao professor, o estudante, pós-graduando, não importa qual nível, e já professor de educação básica, ele está sempre procurando a formação, só a formação continuada, sempre. Participar desses eventos que são promovidos pela universidade, dos alunos de pós-graduação, dos congressos, eu sempre estou buscando me informar mais sobre isso, porque é importante para nós. São formas de nós, professores, hoje na educação básica, inserirmos no nosso currículo escolar, mesmo que nós já temos um currículo formado, mas nós podemos incrementar com atividades literárias na nossa escola, com eventos, com festivais, para trazer literatura para uma linguagem mais acessível do aluno e fazê-lo se sentir, ver a importância que tem um texto literário na sociedade, na formação da linguagem do aluno hoje, porque cabe ao professor fazer isso, porque o que a gente vê muito nas pesquisas e vê quando a gente visita uma escola, muitos professores hoje não são leitores de obra literária. Aí o aluno também não vai ler. É o que a professora já falou, a professora Ivana tem o leitor e o ledor, né? Que a Soares, Magda Soares também fala sobre né, tem um termozinho que chama da literatura, esqueci agora, que a senhora usa muito também, eu já vi muita senhora usar, também já usei nos meus trabalhos. A escolarização da leitura literária. Escolarização da leitura literária, isso. A má escolarização e a boa escolarização, adequada, né? Adequação dessa escolarização. E muitas vezes o professor tem a missão de fazer a literatura ter vida na sala de aula, o que muitas vezes ele mata. Então, o aluno termina o ensino médio hoje sem ler nada, praticamente. Só sabe muita informação da história da literatura, do autor quando nasceu e morreu, e não lê um texto sequer. E quando a gente tem a oportunidade de levar um autor vivo para a sala de aula, um autor contemporâneo da nossa região, isso é muito importante para o aluno. Ele se sente muito assim, ele entra no texto literário, não é? Isso é muito bom para nós. Eu agradeço muito essa oportunidade de hoje. E parabéns mais uma vez a todas. Gratidão, Ronaldo, pela sua valiosa participação. Você é um grande estudioso aí da intertextualidade, né? Já vem nessa caminhada, um professor de literatura que trabalha muito, que luta muito nessa perspectiva desse processo de democratização da leitura literária. Gratidão. Mais alguém, gente? Vou dar uma dica aqui, professora, porque Keila falou sobre a questão da entrada de Úrsula na escola, né? Agora a gente já tem duas opções, né? Que é o livro e a HQ. E eu vou compartilhar com vocês uma música, que é uma música inspirada, é a música de uma cantora da Paraíba, Socorro Lira, que ela fez. Ela fez um CD completo, na verdade, sobre a obra de Maria Firmina dos Reis. E essa música que eu botei foi Preta Suzana, que é lindíssima. Aí, se vocês quiserem depois conhecer, aí já é uma outra linguagem, né? A gente já teve um momento de linguagem com a música, mas eu achei que era válido trazer um pouquinho assim, porque é linda a produção dela também, e já agrega, né? Aí vem com a música, com a HQ, e aí a gente vai conseguir levar esses meninos para o livro, que é um livro muito lindo mesmo. Maravilha, Lívia. Gente, tá vendo? A gente vai aqui trocando as experiências, as aprendizagens, né? Imagina, né? A gente fazer a leitura da obra literária, nessa interface com outras linguagens, dinamizando esse processo, com certeza, a fruição estética desse estudante leitor, desse jovem leitor, dessa jovem leitora, vai ter uma outra percepção, né? Vai ser uma percepção da literatura como um fenômeno polifônico, com várias vozes, com várias perspectivas, um fenômeno dialógico de entrecruzamento de vários campos intersemióticos, e a gente vai abrindo os horizontes e as expectativas desses leitores e valorizando esse protagonismo do leitor, que é tão importante, né? E aí eu acho que ela tocou num ponto também importante, né? A gente fala muito de educação básica, a gente desenvolve pesquisas aplicadas nesse cenário, mas também a universidade precisa se abrir nesse processo, né?
me parece ainda um certo preconceito em relação a obras adaptadas, a pesquisas que vão trabalhar num campo de um mestrado e um doutorado, muitas vezes com essas linguagens. Eu tive a oportunidade de participar de avaliando, né, uma tese de doutorado, em que a estudante fazia justamente um processo analítico comparativo entre a obra Grande Sertão Veredas e a adaptação para essa linguagem das narrativas gráficas, da graphic novel, bem interessante, né? Mas a gente via, né, alguns rumores nos corredores, que trabalho é esse? Quem já viu, porque ela estava fazendo muito no campo da teoria da literatura, como se a teoria da literatura só tivesse vez e voz numa perspectiva só teórica e dentro de uma abordagem ainda canônica e clássica, né? Então, acho que a gente precisa ampliar muito essas discussões. Eu acho que os dois ateliês de hoje fizeram né, essa reflexão ampla nessa perspectiva e trazendo a linguagem dos quadrinhos, que era o ponto hoje que a gente iria fomentar na discussão. É isso, gente. Eu acho que... Eu vou ler rapidinho aqui um comentário de Val, que eu acho pertinente para... Lívia, agora a gente está ouvindo. Eu aqui do nada. Professora Lívia, Val botou assim, vou digitar porque estou numa condição de voz terrível, sem problema, tá? Eu vejo que agora, mais do que nunca, há um desafio de trabalhar com o texto literário em sala de aula, uma vez que o currículo do ensino médio se estrutura a partir de uma perspectiva mercadológica e institucional. A literatura, enquanto bem indelével, tem sido reduzida cada vez mais. Infelizmente, como pesquisadores e professores, devemos reclamar o lugar da literatura na escola e na universidade. Eu trouxe aqui para a gente ficar pensando, né? Ele ainda complementou aqui, o ideal era não ter que lutar pelo que é direito, como disse Kant, mas tem que lutar mesmo, e muito. Perfeito, Val. Ótimas reflexões, né? Precisamos lutar pela arte, porque a humanidade precisa da arte. A arte é a nossa porta de salvação, a nossa porta de reencontro, né, com o que em nós nos torna humanos e humanas, né? Então, enquanto a gente não tiver essa percepção da arte, não só da literatura, mas da arte como um todo, né? Inclusive, tem um autor que tem um livrinho, que é o Ficha, justamente nessa perspectiva, a necessidade da arte, que faz toda essa reflexão, que a gente precisa dessas produções artísticas, né? Mas vamos seguindo em frente com esperança, né, com a recriação de políticas voltadas para essa dimensão da cultura, da expressão artística que a gente precisa. Gente, mais uma vez agradecer a participação de vocês, Keila, Viviane, gratidão pela socialização, pelos compartilhamentos. Na próxima semana nós não teremos o ateliê, porque é o feriado. Teremos o ateliê no dia 22, e aí a gente vai encerrar os ateliês deste semestre. Agradecer a todos e a todas. E é isso, gente. Se ninguém tiver mais alguma observação, acho que a gente pode encerrar, né, Lívia? Divulgue os próximos, viu, nas redes sociais. Vamos lá. Dia 22 temos um, que vai ser numa perspectiva do livro ilustrado, da ilustração. Vai ser bem interessante. Que é de Renata. Dessa vez o projeto compartilhou, aí chegou várias pessoas, mas fique de olho no nosso Instagram lá, do Abfor, que a gente fica divulgando. É isso, gente. Gratidão. Eu queria agradecer, professora, agradecer a senhora por ter proposto nesses ateliês e a todo mundo que está aqui, porque tem sido uma experiência incrível, porque eu não sou uma leitora, eu acho que eu já disse, eu não sou uma leitora de HQs e agora estou muito interessada, porque foi um processo incrível de ler, de comparar, e eu estou muito interessada, eu acho que vai abrir muitas portas para mim, para os alunos, e vai ser grandioso. Foi uma experiência sensacional. Muito obrigada. Que bom, querida. Parabéns mais uma vez. É isso, gente. Gratidão e até a próxima. Até o próximo ateliê. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Abração. Tchau.